Que alegria poder estar aqui essa noite, minha gente. Vocês não têm noção de como o meu coração está assim, transbordando de alegria. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Bispo Miguel por estar abrindo esse espaço aqui nessa casa para eu poder falar ao seu rebanho. Então, Ju, agradeça a ele por mim. Queria agradecer também a Ju pelo convite, né? Quando ela me chamou, eu fiquei assim radiante. Coloquei no meu checklist de sonhos realizados hoje de estar aqui com vocês. E também queria agradecer a Paula, que lá atrás, no começo da gente, né, lá em 2018, se eu não me engano, quando a gente estava bem no comecinho da caminhada do Cartas para Thalita, eu entrei em contato com ela e disse: Paula, olha, por favor, me dá um espaço para eu poder falar lá no Femininas do nosso livro. E ela não estava aqui, mas gentilmente cedeu esse espaço. Então, muito, muito obrigada a vocês. E eu creio de todo o coração, e hoje cada vez mais, de que naquela época o Senhor já estava fazendo as conexões entre a gente. Essa conexão, como ele já falou, Deus não une pessoas, Ele une propósito. E o propósito é a edificação do reino dEle. E eu creio que essa conexão ela vai se firmar ainda mais, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, meninas. E, recentemente, o Cartas para Thalita completou 4 anos, né? E a gente promoveu um encontro de mulheres, que foi o Chamadas para Frutificar, no dia 24. E eu fiquei muito tentada. Quando a gente ministra uma palavra muito boa, a nossa tendência é querer repetir, de querer, né? Eu queria vir aqui compartilhar essa palavra. Mas eu sempre faço o exercício de perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer falar para aquelas mulheres naquele dia? Porque o maná, ele é para o dia, né? E muito breve, né, assim, muito rapidamente, ele falou, né: olha, filha, nós vamos falar sobre maturidade. E eu disse: peraí, Senhor, acho que eu não entendi direito. Falar sobre o quê? Maturidade. E eu fiquei com muito receio, né, de entregar essa palavra, porque eu vejo vocês como um ministério maduro e frutífero, né? E eu fiquei com medo de achar muito presunçoso da minha parte falar sobre esse tema. Mas coloquei diante do Senhor em oração. E algumas semanas antes, Ju ligou para mim e ela disse: Morgue, qual vai ser o tema? Aí eu, muito insegura, eu disse: Ju, veja, o tema que o Senhor colocou no meu coração foi maturidade. E ela pegou e disse: olha, eu estava orando pelo encontro e o Senhor me deu uma palavra, e a palavra foi maturidade. E eu disse: glória a Deus por isso, porque o nosso Pai, Ele é amoroso e Ele não nos deixa ter dúvidas. Ele tira todas as nossas dúvidas. Então, eu creio com toda a convicção que essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém. Então, eu queria que você estendesse a sua mão aqui para mim, para que você orasse e pedisse ao Senhor, né, que Ele derramasse a sua graça, né, e a sua unção, para que eu não entregue nem a mais nem a menos do que Ele colocou no meu coração. Senhor Deus, eterno Pai, eu graças te dou, Senhor Deus, por estar aqui nessa noite, Pai. Primeiramente, Senhor Deus, eu louvo ao Senhor pelo que Tu tens feito nessa casa, Pai. Eu honro essa casa de adoração, Senhor. E eu te apresento, nesse momento, meus 5 pães e meus 2 peixinhos. Que Tu possas, Senhor, multiplicar para alimentar as minhas irmãs nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está animada? Vocês estão caladas, eu gosto de... Vamos movimentar. Todas nós sabemos que maturidade não tem a ver com idade. Não é verdade? Vocês sabem disso. Quem aqui conhece uma jovem madura e um adulto que ainda não cresceu? Não precisa levantar a mão. Não vamos entregar ninguém.
Mas maturidade tem a ver com um modelo sábio de se comportar diante dos desafios que a vida nos apresenta. Maturidade é o fruto que vem através da experiência de vida que nós temos, que se transforma em aprendizado. E esse aprendizado gera crescimento e transformação de vida. Eu vou repetir para vocês, acho que vocês não entenderam. Maturidade é o fruto que vem da experiência vivida, que se transformou em aprendizado, gerou crescimento e produziu transformação de vida. Faz sentido isso para vocês? Amém. Podemos passar por diversas situações, por várias vezes, mas se essas situações não gerarem um aprendizado na nossa vida e trouxer crescimento para nós e transformação, não terá valido nada. Porque a maturidade vem através dessas experiências. Então, desde pequena a gente aprende na escola que no ciclo natural existe, né, na biologia e para todo ser vivo um ciclo natural. Vocês sabem? Isso, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Não é verdade? Esse é o ciclo natural de todo ser vivente, de todo ser vivente. E aí eu posso dizer que na vida espiritual a gente também tem um ciclo natural, né? E eu vou arriscar dizendo que a gente nasce através do Espírito, nós crescemos em graça e em santidade, nós geramos frutos e muitos frutos e nós não morremos, nós vivemos a vida eterna. Amém? Amém. Esse é o ciclo natural da nossa vida no Espírito. E maturidade espiritual, ela é um processo. É um processo que começa no momento que nós nascemos de novo, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? E vai, aos poucos, a gente vai nesse processo de crescimento e de amadurecimento, como tem o nosso querido apóstolo Paulo fala em Filipenses 3. E eu gosto da versão que é a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que para trás fica e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Ouça agora o que ele diz. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Amém. Espiritualmente maduro. Espiritualmente maduro, esse é o nosso ciclo, é para onde a gente está caminhando, é para o amadurecimento. Portanto, até a gente chegar na glória, a gente está vivendo esse processo. Como Paulo falou, ei, eu não sou perfeito, eu estou longe de ser perfeito, mas eu estou em busca disso. Essa deve ser a nossa busca, meninas, a busca pelo amadurecimento. E até aqui, tudo isso que eu falei pode parecer muito óbvio, porque é muito simples, o Evangelho é muito simples. Mas tudo aquilo que não cresce está doente ou atrofiou. Porque a nossa tendência é crescer, não é verdade? Uma criança, quando ela não está se desenvolvendo, a gente percebe que tem alguma coisa errada e leva para, né, tem a doença, né, do crescimento. Então,
precisa corrigir, precisa tratar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente tem caminhado, mas a gente não tem percebido o amadurecimento na nossa vida, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia, ela diz que no que se refere ao mal, a gente deve ser como criança, mas em nossa maneira de pensar, devemos ser como adultos maduros e não os imaturos. Por favor. Amém? Então, a gente tem um propósito, a gente tem esse objetivo. Então, por que ele alerta, né, que na maneira de pensar, no nosso pensamento, a gente tem que ter esse amadurecimento? Porque o nosso pensamento influencia no nosso comportamento. E o nosso comportamento define quem nós somos. Não é verdade? Eu acho que, se tem alguma psicóloga aqui, ela pode confirmar isso. Nunca se falou tanto em mudança de mindset. Nunca se falou tanto em mudança de pensamento. Mas isso é coisa antiga, viu? Na palavra de Deus diz que a gente tem que renovar o nosso pensamento através da palavra, porque a gente nasce de novo no Espírito, mas a nossa mente não. Ela precisa ser renovada dia após dia através da palavra de Deus. Ela é o filtro. Ela é o filtro. Então, a gente precisa se submeter a esse processo. A gente fugir dele é a gente querer viver como Peter Pan, não crescendo. Então, hoje, eu queria compartilhar com vocês algumas características que o Senhor ministrou ao meu coração, que identificam as mulheres como mulheres maduras, mulheres cristãs maduras. E eu falo algumas, porque nem se a gente entrasse numa faculdade, a gente conseguiria aprender tudo, né? Então, eu não tenho pretensão de abordar tudo em uma noite, mas eu venho trazer as principais que o Senhor colocou, depositou primeiramente para mim e para falar com vocês. A primeira característica, se você está com a sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia, que eu tenho muito orgulho dela. Eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 3, do 23, ou do 26 ao 30. Acho que a gente tem a projeção aí. Menina, que caneca linda. Já temos aí. Vamos ler juntas, meninas. Amém? Eles se dirigiam a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que fui enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria e que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista está dizendo que a alegria dele estava se completando, porque a profecia estava se cumprindo. A pessoa que ele estava indo adiante anunciar estava sendo conhecida. Essa era a missão dele e ele se alegrava com essa missão. Então, a primeira característica de uma mulher madura é uma mulher que tem autoconhecimento. Ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é. João Batista, ele tinha tudo para se deixar levar pela fama, porque o nome dele já estava se fazendo conhecido em toda a Judéia, em toda Jerusalém, como um grande profeta. Os judeus já estavam comparando ele com Elias e com Moisés. Ele estava se tornando conhecido entre o povo, né? E
Porém, ele demonstra sua maturidade quando ele reconhece quem ele é. Quando ele reconhece qual é a sua missão e quando ele reconhece quem Jesus é. Porque ele sabia a sua missão, preparar o caminho para o Messias. E ele se alegrava com isso. Então, ele não colocava o seu prazer em ser em quem ele não era. Ele exercia o seu chamado. E quando nós sabemos quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós, os elogios não nos corrompem. E as críticas não nos paralisam, porque nós sabemos o nosso alvo, nós sabemos para o que nós fomos chamados. Então, o que é que acontece quando nós não sabemos? Quando nós não temos esse autoconhecimento de quem nós somos, a gente fica achando que nós somos o centro da história. E passamos a nos comportar como meninas mimadas, que já viram criança assim, que é autoritário com o pai e com a mãe, que tem que fazer aquilo que elas querem na hora que querem, como querem, porque elas acham que elas estão no centro de tudo. A gente começa a achar que a relação Senhor e serva está assim, que Deus é nosso parça, é nosso amigo e que Ele está para fazer as nossas vontades. Ei, não é. Você precisa reconhecer quem você é e assumir esse lugar e saber que esse lugar é precioso. Porque quando você descobrir a mulher que Deus te criou para ser, você não vai desejar ser ninguém mais a não ser você mesma. Amém? Amém. A gente deve buscar esse autoconhecimento. Se você ainda está na metade do caminho, eu te encorajo a ir em busca dessa revelação. Como eu falei, o Senhor não nos deixa ficar enganada. Nós somos filhas, queridas, filhas de Deus, mas nós também somos servas do reino. E importa que Ele cresça e nós diminuamos. Amém? Amém. Como mulheres cristãs, nós não devemos buscar a glória para nós mesmas. Nós não devemos ficar na dependência do reconhecimento dos outros. Mulher tem muito disso, eu reconheço. Mas o Senhor está trabalhando. Principalmente dentro de casa. A gente está lá cozinhando, lavando prato, mas ninguém está vendo, ninguém agradece, ninguém ajuda, ninguém chega junto. E a gente fica querendo que o outro veja a nossa luta, né? E a gente bate panela para fazer barulho, para ver se alguém escuta, para vir ajudar. E não acontece, a gente fica. Mas aí, e falo que isso aconteceu comigo, o Senhor ministrou no meu coração, ei, faça tudo como se fosse para mim, porque sou eu que te recompenso. Eu que te recompenso, ninguém mais. Então, tem uma frase da Elizabeth Elliot que eu gosto muito, muito mesmo, que diz assim: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me torna uma mulher diferente. O fato de eu ser cristã me torna uma esposa diferente, uma madrasta diferente, uma profissional diferente, uma irmã de comunidade diferente. E é isso é ter maturidade. É quando as pessoas conseguem identificar isso em nós. Vocês conseguem entender isso, meninas? Amém. Esse silêncio eu sempre acho que é remoendo, né, no pensamento. Amém, amém. Quando nós sabemos disso, né, quem nós somos em Deus, nós não damos lugar à competição e à comparação. Nós entendemos que nós não somos rivais uma das outras. Nós somos servas. E importa que juntas nós façamos com que o reino seja estabelecido nesse mundo. Amém? Amém. A segunda característica que o Senhor falou ao meu coração, eu gostaria de destacar, e está lá em Colossenses 3, 12, 13.
depois em casa vocês leiam com calma, vão ruminando essas palavras, grifando cada palavra que salta ao coração de vocês. Vamos ler juntas? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Amém? Que palavra linda! O texto fala sobre várias características, mas eu queria ressaltar uma que gritou quando eu li esse texto: humildade. Humildade. Uma mulher madura sabe que ser humilde não é pensar menos sobre si mesma. É isso mesmo? Deixa eu ver. Pensar menos de si mesma, né? É pensar menos em si. Às vezes a gente acha, né, que aquela pessoa com aquela falsa modéstia, você é bonita, ai, são os seus olhos. Morgana, como você está elegante, impressão sua. Como se isso fosse humildade. Mas isso não é humildade, gente. Não é humildade, sabe por quê? Porque tem tanta gente que se veste de forma simples, que fala de forma simples, que não ostenta nada, mas que tem um coração orgulhoso e vaidoso. E da mesma forma como existem mulheres que vivem andando no segundo andar do Rio Mar, onde eu não vou, mas elas andam. E elas exalam humildade, porque o coração delas não está naquilo que tem e no que são, mas o coração está no Senhor. E elas fazem questão de refletir essa característica do próprio Cristo, que é a humildade. Então, não fica achando que eu vou colocar uma roupinha mais simples para representar e aparentar ser humilde. Que isso não vale. Porque o Senhor, Ele sonda nosso coração. Você pode até representar para os outros, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Amém? Amém. Eu sei que isso pode parecer loucura no mundo que a gente vive, porque a gente está o tempo todo sendo estimulada a ganhar mais, sendo estimulada a prosperar, a conquistar, né? Principalmente nós mulheres, né? A gente tem uma cobrança da sociedade muito grande com a gente sobre independência financeira, né? Sobre tudo isso. Então, a gente tem andado muito na contramão da cultura desse mundo, né? Só que a humildade é uma característica de quem está vivendo em Cristo e vivendo a cultura do reino dele. Amém? Amém. Quem vive com a cultura desse mundo dificilmente vai conseguir ser humilde de verdade. Mas quando a gente começa a viver em Cristo, isso acaba sendo fruto, né? Um fruto desse nosso caminhar com Ele. Uma pessoa humilde enxerga no outro, né? Enxerga o outro e age no sentido de ajudar o outro. A pessoa humilde, ela sabe que ela nasceu para o outro, mas eu não quero dizer no sentido de ser codependente do outro, eu não estou falando de codependência, eu estou falando de você saber, né, de você se autoconhece tanto, você conhece tanto Deus e o amor que Ele derramou na tua vida, que você consegue deixar de olhar para a sua necessidade e olhar a necessidade do outro. Você consegue tirar do seu armário aquilo que você tem de sobra e dar para o outro. Você consegue ofertar em silêncio, sem ninguém saber, porque não precisa, para ajudar o outro. A gente não precisa estar divulgando e fazendo alarde para ter a glória para a gente, porque importa que ele cresça e que a gente diminua. Então, para ser humilde, para ter humildade, é preciso ter maturidade. É preciso ter maturidade. É você saber quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, suas fraquezas, os seus limites. Você conhece tudo isso.
uma mulher madura na fé, ela vive para servir o outro. Ela replica exatamente aquilo que Cristo veio nos ensinar. E na Bíblia a gente encontra um exemplo de humildade, e esse exemplo é o próprio Cristo. Lá em Filipenses 2, 1-8, diz assim, não tem na tela, eu vou ler para vocês. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse do outro. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, que devia apegar-se a isso, ele se esvaziou de si mesmo, vivendo como servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Uau! Essa é a régua que a gente deve se medir, Jesus Cristo. A gente não deve se comparar com o outro. A gente deve olhar para Cristo. Acaso somos melhores que Jesus? Você se considera melhor que Jesus? Será que nós podemos pedir honra a um rei que despiu-se da sua glória e veio aqui habitar entre nós? Será que nós podemos pedir alguma riqueza, alguma coisa a Ele, quando a palavra de Deus diz que Ele não tinha onde reclinar a cabeça? Esse é o nosso Rei. E será que nós somos melhores que Ele? Para a gente ficar exigindo coisas para Ele? Nós podemos gastar a nossa vida adquirindo coisas e mais coisas, mas o nosso Salvador, Ele vivia para pessoas. Para pessoas. Porque, saiba de uma coisa, querida, quando você for para o céu, você não vai levar nada nesse mundo. Você só vai poder levar pessoas. Pessoas que encontrarem com você e você impactar a vida dessas pessoas com seu testemunho. Com os que estão na sua casa, com os que você trabalha, com o motorista do ônibus que você está lá e diz assim, olha, que Deus te abençoe, que você tenha um dia de trabalho, e aquela palavra abençoa aquela pessoa e ela foi tocada. Nós vamos levar pessoas, todo o resto vai ficar aqui. Então, que a gente tenha urgência nas prioridades do nosso rei, e o nosso rei tinha urgência em alcançar pessoas, em salvar, em curar, em transformar pessoas. Nós não devemos trabalhar em nenhum ministério, em nenhum lugar, em nada que seja, para receber aplausos para nós mesmos. Nós devemos trabalhar, sim, para ajudar os outros e para aplaudir os outros. Amém? Você consegue entender isso? Que uma mulher madura, ela trabalha duro na construção de um palco, mas ela sabe que o lugar dela não é lá, porque o lugar de destaque é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vi, aplaudo o Senhor Jesus. Isso é uma mulher madura. Ela trabalha para o reino, né? Eu louvo a Deus quando eu vejo, né, irmãs trabalhando e sendo honradas pelo Senhor, né, crescendo. Eu não vejo com competição, eu vejo com amor, porque eu faço parte do mesmo reino. E importa que esse reino seja estabelecido. Não importa se o Senhor te chamou para um serviço que você acha que é inferior do que outra pessoa. O Senhor sabe
exatamente o que Ele está te confiando. Mas a melhor coisa é que o galardão que vai ser dado a uma grande pregadora de renome vai ser dado a você. É o mesmo. É o mesmo. Porque não tem a ver com o que nós fazemos. Não tem a ver. No céu não tem meritocracia. Não tem. No céu é graça sobre graça. Amém, queridas? Então, não se importe se você vê a sua irmã crescendo, se destacando. Aos seus olhos você pode achar que é alguma coisa com ela. Tente olhar com seus olhos espirituais. Peça ao Espírito Santo para abrir a sua visão espiritual, para você ver o que tem por trás. E o que tem por trás é o reino de Deus sendo estabelecido aqui. Amém? Amém. Importa que Ele apareça e que a gente diminua. Por último, queridas, vamos ler o que diz Mateus 7, 24 ao 27. É isso. Vamos juntas? Apertem os cintos que agora esse voo não entra em voo cruzeiro não, ele só decola. Amém. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. É a palavra do Senhor. O que encontramos nesse texto é que uma mulher madura, ela deve ser alicerçada em Jesus Cristo. Alicerçada em Jesus Cristo. Porque na sua busca, ela descobriu que não existe nada pela qual ela possa edificar a sua vida. Que Cristo é o firme fundamento ao qual nós devemos edificar a nossa vida. Amém? A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, carreira, bens, tudo que nós possuímos não são fundamentais. Ou seja, eles não podem ser os alicerces da nossa vida, porque nós não podemos edificar nada em cima de coisas que nós podemos perder. Você compreende isso? Nós não podemos edificar nossa vida em cima daquilo que a gente pode perder. Porque quando eu observo algumas legendas, né, de fotinhas de rede social, eu fico muito preocupada quando eu vejo assim, meu filho, meu mundo, mozão, a razão do meu viver, meu amor, minha vida. Eu fico preocupada com isso. Vocês não? Parece romântico. Parece muito romântico, bonitinho, fofinho. Mas isso reflete algo muito sério. Algo muito sério. Porque nós não podemos colocar a nossa expectativa de felicidade naquilo que a gente pode perder. E a gente pode perder, se assim for a vontade do Senhor. Não é o que a gente quer, mas isso pode acontecer. Então, tudo que nós temos, querida, nossa família, nossos filhos, né, nossos bens, tudo isso são dádivas que o Senhor nos dá. São dádivas que o Senhor nos dá. E nós somos mordomos daquilo que Ele nos dá. Nós devemos cuidar e zelar. Mas isso não deve ser os alicerces da nossa vida. Somente Jesus Cristo
o nosso Senhor e Salvador, aquele que nunca mudou e nunca mudará, ele deve ser o nosso alicerce. Amém? Amém. Eu vejo com cartas para Thalita, muitas mulheres me chamam no direct para falar. E eu peço a Deus que cada dia mais Ele me dê mais tempo para eu poder dar atenção a essas mulheres. Eu vejo muitas mulheres destruídas emocionalmente, dilaceradas emocionalmente, porque elas edificaram a sua vida em cima de um relacionamento, na expectativa da idealização de um homem perfeito, levantando altares e idolatrando pessoas. E quando essas pessoas lhes são tiradas, elas ficam sem chão, sem estrutura nenhuma. E aí são pessoas que têm, como a palavra de Deus disse, edificado a sua vida sobre alicerces inseguros. E aí passa o vendaval, né? O vendaval de uma traição, de uma separação, de um abandono. E aí o que é que acontece? A sua vida rui, entra em ruínas, porque elas alicerçaram a vida no lugar errado. E eu falo isso porque um dia eu edifiquei a minha vida sobre um alicerce que não era Cristo. Eu coloquei toda a minha expectativa de felicidade, né, em cima de um relacionamento, de um homem, né, idolatrei. E por conta dessa idolatria, né, a gente sai do centro da nossa vida e fica girando a vida toda em torno dessa pessoa. E para não perder, a gente se submete a todo tipo de abuso emocional, físico, psicológico, né? A gente vai se submetendo, porque o medo de perder é muito grande, porque se a gente perde, como que a gente vive? Acabou a vida. Eu vivi isso, queridas. E quando o vendaval passou, no formato de uma traição, de um abandono, a minha casa não ficou de pé. Não sobrou nada. Só ruínas e vergonha de voltar para a casa dos meus pais. Como a única mulher a se divorciar e a se separar. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, né, tudo que eu tinha idealizado, porque eu só tinha um plano A na minha vida, e era aquele, tudo isso desmoronou. E eu tive que ver a humilhação de tudo aquilo que eu planejei sendo vivido por outra pessoa. Por outra pessoa. Por quê? Porque eu não edifiquei a minha vida sobre a rocha eterna. E louvado seja Deus que a história não terminou assim. O Senhor, Ele reconstruiu a minha vida sobre os alicerces certos e eternos. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não mudam e jamais mudarão. E eles são o fundamento, a base de tudo, de uma nova vida. E o alicerce, as conexões, né? Alguém já viu uma casa sendo edificada? A gente faz a fundação, aí coloca as vigas, tem aquelas amarrações, né, para tudo ficar no lugar. Essas amarrações é jejum, oração e a palavra de Deus. Isso é rocha firme e inabalável. E hoje eu posso dizer para vocês, passe o vendaval que passar, a minha casa, ela vai ficar de pé. Porque eu entendi que tudo aquilo que o Senhor me deu de volta, né, me restituiu, que Ele me restituiu em dobro. A minha vida não depende disso, são dádivas que o Senhor me deu. Dupla honra para quem foi um dia humilhada. Mas a minha vida não depende disso. Eu amo meu marido, amo as minhas enteadas, amo o meu ministério, amo tudo que o Senhor colocou na minha mão. Mas se um dia Ele tirar tudo isso da minha vida, a minha vida vai estar de pé, porque Ele é a minha rocha e a minha vida está edificada nele. Amém? Amém.
Mas para que eu chegasse até aqui, queridas, foi preciso que eu permitisse que o Senhor destruísse todos os altares que eu edifiquei na minha vida para outras coisas que não foi Ele. Porque saiba, o nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, nem com nós mesmos. Porque quando a gente acha que a gente é alguma coisa, Ele vai lá e humilha, destrói, derruba, para que a gente reconheça que a glória é dEle. E quando a gente chega nesse lugar, aí a gente está pronta para que Ele reconstrua tudo. E o nome dEle seja exaltado através da nossa vida. Se hoje vocês conseguem olhar para mim e enxergar a glória de Deus, é porque um dia foi necessário que Ele me destruísse e me reconstruísse para que o nome dEle fosse exaltado. Amém? Amém, queridas. Eu creio que o Senhor, Ele está querendo dizer para nós nessa noite que o controle é dEle. A gente fica querendo ter o controle da nossa vida, de tudo, das pessoas. Já não basta a gente querer ter o controle da nossa vida, a gente quer ter o controle da vida dos outros, né? E a gente entra nessa frustração, porque ninguém consegue ter o controle de nada. E Ele está dizendo que o controle é dEle. A nossa vida tem que estar alicerçada nele. A gente tem que depositar nele toda a nossa expectativa de felicidade, de alegria, de prosperidade. Porque Ele vai nos recompensar e vai nos dar mediante a sua vontade e o seu querer para nossas vidas. Amém? Talvez, assim como eu, alguns de vocês possam ter tido rupturas, relacionamentos destruídos, né? Relacionamentos que foram separados. Mas que o Espírito Santo está ministrando, e tem muita graça de Deus aqui nessa noite. Ele está dizendo, eu te amo, e eu posso reconstruir, restituir, mas é preciso que você se coloque na mesa do oleiro, na pedra. Ei, você é barro, e ele é oleiro. E Ele está dizendo, é preciso descer à casa do oleiro, se colocar sobre a mesa, para que Ele possa destruir e moldar e reconstruir um vaso novo. Um vaso novo. O Senhor, Ele não faz remendo não, hein? Não tem remendo, não tem gambiarra para Deus. Ele destrói e Ele faz novo. Novo. Vocês já viram aquele vaso de mosaico, né, que é lindo, mas é um monte de caquinho. De cada lado que você olha tem uma face diferente. Não é esse vaso. Ele quebra tudo, ele coloca para refinar, ele molda tudo de novo e a gente se torna um vaso íntegro, uniforme. De cada lado que nos enxergarem vão ver uma face só. E essa face é a do Senhor Jesus Cristo. Amém? Crescer dói, meninas. Crescer dói. E existem dores que são específicas do crescimento. Mas o fato de estar doendo, da gente estar sofrendo, não significa que é o nosso mal. Sabe, tem um ditado que diz, há males que vêm para o bem. Eu prefiro que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu propósito. Amém? Tudo vai contribuir para o nosso bem. Até esse sofrimento é passageiro. Até a espera. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, é muito ruim estar na antessala da espera do milagre. Porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar esperando. Mas é nessa espera que o Senhor está tratando a gente. É onde a gente está se firmando, onde a gente está amadurecendo. Quando você descobrir isso, querida, e essas verdades, elas fizerem sentido de fato no teu coração, você vai viver um novo tempo de maturidade com o Senhor.
Porque nós existimos por Ele e para Ele. E importa que Ele viva através de nós. Preste atenção. Uma vez eu aprendi isso e fez sentido. Sabe, acende a luz na sua mente? O Senhor, nosso Deus, Ele é espiritual. Existe um reino espiritual na qual uma boa parte não enxerga, alguns enxergam. A gente não enxerga, mas existe. Mas esse mundo, esse reino espiritual, ele só pode agir no nosso mundo natural através de nós. Deus precisa de mim e de você para Ele se manifestar às outras pessoas. Vocês compreendem isso? Que nós somos as mãos que Deus precisa para tocar as pessoas. Que o Senhor usa os nossos olhos para enxergar o que uma pessoa talvez não enxergue dela mesma. O Senhor usa a nossa voz para falar aquilo que Ele tem para falar. É o sobrenatural agindo no natural através de mim e de você. Amém? Mas para a gente viver isso, a gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer, porque isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Então, como, Morgana? Como você conseguiu? Me permitindo, deixando que o Senhor agisse. Né? Eu lembro, ainda no meio das minhas ruínas, né? Ainda meio que sem entender o vendaval que passou na minha vida, eu orei e disse: Senhor, que um dia tudo isso que eu estou vivendo sirva de testemunho para ajudar outras mulheres a crerem no Teu poder, a crerem no Teu amor. E eu fui dando passos progressivos para que o Senhor fosse me lapidando, me treinando para hoje poder estar aqui. Não foi de um dia para o outro, é um processo. E a gente precisa se submeter em humildade, com maturidade a esse processo. Porque o Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer usar você. Se você tem dúvida, né, de pensar, para que eu sirvo, para que o Senhor vai me usar. Ele vai usar você, mas você precisa se submeter ao processo. E aquele que chama você vai te capacitar para fazer aquilo que Ele tem te chamado a fazer. Não fica preocupada em estar pronta, não fica preocupada em estar num estado de perfeição. Não. A perfeição, ela é um processo. À medida que você faz, você vai aprendendo, vai sendo treinada. E você vai chegar nesse nível. Mas não dependa disso. Para começar, quanto mais nós buscamos a Jesus, quanto mais nós o conhecemos, mas nós sabemos quem nós somos, sabemos quem Ele é e sabemos a nossa missão. Isso é ter maturidade e é isso que nós devemos buscar. Amém? Maturidade, queridas, não é sobre o quanto você tem de Deus, mas é sobre o quanto Deus tem de você. Quanto que você tem se permitido o Senhor tratar você. Tem gente que corre de uma cura, porque não quer ser incomodado naquele pecado de estimação, naquele trauma que dói, porque não quer sentir a dor novamente. Né? Você já teve um carnegão, né? Aquele furúnculo que fica na pele, se não espremer, se não apertar e aquilo sair, a cura não vem. Então é preciso se permitir até sofrer, querida. Até sofrer a gente precisa se permitir. Mas saiba que o Deus que faz a ferida é o Deus que cura. E esse testemunho de cura Ele quer usar para abençoar outras vidas. Amém? Amém. Se nessa noite você entendeu o que o Senhor, Ele ministrou ao nosso coração. Se você realmente compreendeu a profundidade do que foi revelado aqui, eu te digo, não importa as circunstâncias que você esteja passando nesse momento,
Ouça o chamado do Espírito Santo. Ouça o chamado do Espírito Santo, a doce voz do Espírito Santo, que está te convidando a mergulhar em águas mais profundas, que está te convidando a dar um passo de fé. Você não sabe o amanhã, mas Ele te convida. Ei, dê um passo. Eu vou colocar o caminho. Mesmo que você não esteja vendo a estrada, dê o passo. Porque os nossos olhos só conseguem enxergar o nosso horizonte. Mas o Senhor é aquele que já sabe o fim desde o começo. Ele já sabe como a nossa história vai terminar. Então Ele está dizendo: ei, vem, desce à casa do oleiro. Se coloca na minha mesa, se entrega para mim. Confia no que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou te desconstruir, mas eu vou te reconstruir e vou te moldar até você chegar à perfeita estatura de Cristo Jesus, porque Ele é o molde. O Filho de Deus é o nosso molde. O Espírito Santo está trabalhando em nós diariamente para que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Para que essa maturidade chegue. Mas Ele não faz isso sozinho, queridas. Ele não faz. Ele precisa da sua ação. Você precisa permitir. A porta só abre pelo lado de dentro. Ela não abre pelo lado de fora. Então você precisa abrir para que Ele entre na sua vida. E Ele refaça tudo o que precisa ser refeito. Quantas hoje desejam se colocar na mesa do oleiro? Quantas hoje têm entendido que não dá mais para ficar nessa apatia espiritual, não dá mais para ficar só sentadinha, recebendo. Isso aqui tudo, queridas, é muito bom, é muito válido, porque a brasa longe do fogueiro, ela se apaga. É bom, é saudável a gente estar junto, mas a nossa vida espiritual não deve depender disso. A gente precisa aprender a ter a nossa vida no secreto. Como foi falado aqui, tá na palavra, nós somos como palmeiras. O justo florescerá como palmeira. E sabe qual é a característica da palmeira? Raiz profunda e resiliência. Porque pode o vento soprar, ela enverga, mas não quebra. Amém? Ela enverga, mas não quebra. E as raízes, elas crescem no secreto. Elas não crescem em público. O Senhor não está me construindo aqui. O Senhor tem me construído todo dia que eu levanto de manhã e vou fazer meu devocional e dobro o meu joelho e peço para que Ele me revele a palavra, porque tem coisas que a gente não consegue entender. A Bíblia é um livro espiritual e a gente não vai conseguir entender com o nosso intelecto, a gente só vai conseguir entender se o Espírito discernir. Amém? Então, se você deseja, de fato, viver esse novo tempo com o Senhor, até mesmo aquelas que já têm tempo de caminhada, a gente viu, não é o tempo de caminhada que te faz madura, é a intensidade da tua busca e da tua entrega ao Senhor. Então, se você sente que você não tem dado tudo, eu gosto da pregação de Dom Paulo, quando ele diz, a gente entrega pétala por pétala. O Senhor tem te convidado a entregar o buquê inteiro hoje. Entrega tudo para Ele. Tudo, e confia que o Todo-Poderoso, o Deus do Universo, Ele é capaz de cuidar de você, cuidar da tua família, cuidar da tua provisão financeira. Ele é capaz de tudo. Você só precisa confiar. Você só precisa entregar. Ele diz, somente meu é o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, queridas. Então eu quero orar por você, que realmente entendeu que precisa dar esse passo de fé, que você precisa amadurecer, e que o reino venha a ser estabelecido através da tua presença nesse mundo. Eu queria que o louvor cantasse, e
Depois, se você sentir no coração, você pode ficar de pé, você pode vir aqui, tem as intercessoras. Eu queria que as meninas cobrissem aqui nesse momento de oração, para a gente orar junto. E a gente clamar ao Senhor, ao oleiro, que Ele destrua, mas que Ele reconstrua para a glória dEle. Mulheres que vão sair daqui com vidas transformadas. Amém.